Olá pessoal, estamos de volta aqui, né, e vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre funções. Né? Então, hoje nós vamos trabalhar sobre o gráfico da função. Como é que a gente elabora o gráfico da função? Vejamos bem, quando nós temos uma função, observe que nós temos, quando nós definimos função, nós tínhamos dois conjuntos. Ó, nós tínhamos dois conjuntos. Nós tínhamos o conjunto A, esse conjunto A nós chamamos de domínio, e nós tínhamos o conjunto B, que era o contradomínio. E dentro do conjunto B, nós temos um subconjunto importantíssimo, que é o conjunto imagem. Tá? Nós sabemos que o conjunto A e o conjunto B são diferentes do conjunto vazio, correto? Então, tudo bem. Nós já vimos conjunto, a questão das funções, e agora nós vamos ver o gráfico da função. Nós vamos dar uma olhada rapidinho aqui, ó, nesse plano aqui, ó, que você já o conhece bastante, que é o plano cartesiano. Tá? No plano cartesiano, nós temos esse eixo aqui, ó, eixo X, ou eixo das abscissas. E aqui nós temos o eixo Y, o eixo das ordenadas. Vejamos bem, vamos fazer uma relação aqui. Ó. Observe que nós tínhamos aqui, ó, uma função, um conjunto A e um conjunto B. Né? O conjunto A é o domínio da função. O conjunto B é o contradomínio da função. Vejamos bem. Olhando para cá, qual a relação desta função de A em B com este plano cartesiano? Qual a relação aqui? A relação é a seguinte, meu querido, é que este conjunto A, o domínio, ele é exatamente aqui, ó. Ele é exatamente o eixo X. Tá? O domínio da função ele vai ser o eixo X. Se não for o eixo do X, vai ser pelo menos um pedaço do eixo X. Tá? Mas o certo é que o domínio da função, olhando para esse plano cartesiano, o domínio da nossa função ele vai estar, ele será o eixo X. Tá? Não necessariamente o eixo todo. Pode ser uma parte do eixo X, mas o certo é que ele vai estar no eixo X, tá bom? O conjunto Y, desculpa gente, o conjunto B, que é o contradomínio, vai ser exatamente o eixo Y, o eixo das ordenadas, tá? Ou um pedaço dele. Tá? Mas o certo é que contradomínio vai estar neste eixo da vertical. O conjunto A, que é o domínio, vai estar na horizontal. Tá? Observe que quando nós definimos funções, nós definimos também um outro conjunto dentro do conjunto B, o subconjunto de B, tá? Que é o conjunto imagem. Então o conjunto imagem também está aqui. Ó. O conjunto imagem também está no subconjunto, ele é um subconjunto de B, também está no eixo Y. Tá? Muito bem. Agora, como é que nós vamos construir a imagem de uma função olhando para cá? Vejamos bem. Vamos aqui definir uma função. Tá certo? Então, vamos aqui. Ó. Vamos definir uma função aqui. Ó. Uma função f de x. Aqui, que vai ser... Ó, vou colocar aqui. X mais 2. Aqui nós havíamos feito anteriormente, na aula anterior. No vídeo anterior para vocês, tá bom? Esta função. Vejamos bem, aí você olha assim, mas agora eu olhei para essa função f, eu não consigo ver o conjunto A e não consigo ver o conjunto B. Tá? Olhando para essa função, aí eu digo, como é que eu determino o domínio olhando para esta função aqui, como é que eu sei quem é o domínio dessa função? O domínio da função é você olhar para esta relação aqui, aí você olhar para essa relação. Observe que quando eu falo função, eu estou englobando aqui, ó, um conjunto A, estou englobando um conjunto B e mais uma lei de associação. Tá? Esse F aqui, que a gente chama de função, mas na verdade esse F ele é uma lei que vai associar os elementos do conjunto A aos elementos do conjunto B. Tá? Esse F ele é uma lei
que associa os elementos de A ao elemento de B. Ou seja, elementos do domínio aos elementos do contradomínio. Muito bem. Beleza. Olhando para cá, para este exemplo aqui, ó, você observa que você tem aqui, ó, f de x igual a x mais 2. Esse camarada aqui, ó, ele já é esse teu f, a lei de tua associação. Ele já é a lei da associação. Aí você pergunta, mas então, quem é o A? Quem é o domínio da tua função? E quem é o contradomínio da tua função? Vejamos bem. O domínio da função é quando você tem a lei da associação. Você tem a lei da associação. E você vai dar para esta lei da associação condição de existência. Quando é que essa lei existe e quando é que essa lei não existe? Quando você tiver a certeza, os valores para os quais esta função existe, estes valores são chamados de domínio. Quando você tem valores para os quais esta função não são possíveis, você diz que esse cara não pertence ao domínio. Tudo bem? Vejamos bem, aqui, ó, se você colocar o 1, o 2, o 3, ou seja, se você colocar qualquer número real no lugar do x, essa função não vai te dar problema, vai te dar valor muito alto ou muito baixo, tá? Mas não vai te dar problema nenhum. Então você diz que o domínio dessa tua função f é exatamente quem? R, é os números reais, ou seja, é aquele eixo horizontal todinho, tá? Aí tu pergunta quem é o contradomínio da tua função. Também é os reais. Ou seja, se você coloca um número real aqui, ó, no lugar do x, e soma com o número real, lá no primário a tia Chica ensinou pra gente lá, propriedade de fechamento. Se eu somo um número real com um número real, eu vou obter um número real. Então você vai ter um número real. E quem vai ser a imagem da função? Também ser os reais. Tá? Então, olha só, o domínio da função é qualquer número real que você colocar aqui. O domínio da função, o contradomínio é qualquer número real, vai ser os números reais, e o conjunto de imagens também vai ser os números reais. Vejamos bem. Olha, vamos novamente aqui construir aqui o plano cartesiano. Tá? Vamos construir aqui o plano cartesiano. Aqui nós temos o plano cartesiano, tudo bem? A partir desse ponto de interseção dessas duas retas, desses par de reta perpendicular, você vai ter aqui o ponto 1, o ponto 2, o ponto 3, e assim isso aqui vai embora para o infinito. Isto aqui ó, vai ter o menos 1, menos 2, menos 3, vai embora para o menos infinito. Aqui também você vai ter o menos 1, aqui vai ter o menos 2, aqui vai ter o menos 3, e vai embora para o menos infinito. Aqui você vai ter o 1, o 2, o 3, e também, e assim sucessivamente, né? Vai embora para o infinito. 4, 5, e vai embora. Tá? Observe que este eixo aqui, ó, é o eixo X. E esse camarada aqui, ó, é o eixo Y. Esse eixo X aqui, ó, é aquele nosso conjunto A. Esse camarada aqui, ó, é o conjunto B. Tá? Ou seja, este aqui, ó, é o domínio da função, esse aqui é o contradomínio. A imagem vai estar aqui dentro. Nós vamos já ver. Olhar aqui, ó, nós podemos olhar aqui, ó, para esta função aqui, ó, e substituir aqui, ó. Quando x, olha só, você vai ter aqui, ó, f de x igual a x mais 2. Ó, o x está aqui, ó, você pode pegar aqui, ó. Você pode pegar alguns números. X, se o x for igual a 0. Se o x, quando o x for igual a 0, você aplica aqui, ó. Vai ficar quanto? Então vai ficar f de 0. Que isso vai ficar 0 mais 2, isso é igual a 2. Se o x for 0, ó, o y é quantos? 2, aqui, ó. Aqui, ó. Então, se o x é 0, o y é 2, aqui, ó. Aí você faz o seguinte, ó, se o x for 1, então, o x é 1. Então, no lugar do x, você coloca o 1. Então, vai ficar 1 mais 2. Isso aqui vai ser quantos? 3. Então, aqui, ó, se o x é 1, o y é 3. Então, 1, 3. Então, o x sobe até aqui, ó, no 3. Ó. Vai ficar aqui. Se o x for 2, você vem aqui, ó,
f de 2. No lugar do x você coloca o 2. Então vai ficar 2 com mais 2. Isso é igual a quanto? A 4. Então você vem aqui, o x2. E vai até quanto? Quando você aplicou o x2, o y deu quanto? 4. Aqui, ó. 2. E vem até no 4. Tudo bem. Então observe que a partir daí, ó, você já pode... Opa, ficou meio torto aqui, ó. Mas isso aqui, ó, a partir daqui você já pode traçar a reta. Esta aqui, ó, é a representação geométrica dessa função. Esta função aqui, ela está escrita, essa função ela está escrita numa linguagem algébrica. Tá? Isso aqui é a forma algébrica. E esta aqui, ó, é a forma geométrica dessa função. Tá? Então você tem aqui a forma algébrica e aqui você tem a forma geométrica. A representação de isto aqui, a representação geométrica. Isto aqui é a mesma coisa que isso. Mas isso está escrito em linguagem algébrica, isso aqui é representação geométrica. Tá? Você dizer I love you é a mesma coisa de dizer eu amo você. Só que um está em português e o outro está em inglês. Aqui. Escrever assim é a mesma coisa. Só que aqui está algebricamente, aqui geometricamente. Tá bom? Observe uma coisa. Como é que você olha para o gráfico e sabe que isso aqui é uma função? Lembra que nós olhamos para cá, como é que a gente define isso aqui sendo uma função? Tá? Olha só. Observe que por definição da função, lembra da definição de função? O que foi que nós escrevemos lá? Tá? Olha aqui, ó. F que sai de A e chega em B, certo? É uma função se para todo x que pertence a A, certo? Existe um único y que pertence a B, tal que f de x é o y. Tudo bem? Lembra disso? É isso aqui, ó. Olha só. Observe que todo elemento de x, ó, todo elemento daqui, ó, que está aqui, ó, tem uma... Se você pegar esse camarada e sair riscando aqui, ó, olha só. Observa que toda a reta que eu subir aqui, ó, ela vai tocar uma única vez nesta reta aqui, ó. Essa reta aqui, o nome dela é x mais 2, né? Essa aqui, ó, f de x igual a x mais 2. Tudo bem? Então, observe que, olha só, todo ponto que sai daqui toca uma única vez na reta. Todo mundo que sai daqui vai ter que tocar uma única vez na reta. É exatamente essa parte aqui, ó. Para todo elemento, o A é esse camarada aqui, ó. Todo elemento que sai daqui vai tocar uma única vez. Se o elemento que sai daqui tocar em mais de um ponto desse gráfico, significa dizer que essa relação não é uma função. Tá? Tem que fazer valer isso aqui, ó. Uma única imagem. Significa dizer o quê? Que esses pontos aqui, ó, tá? São pontos do domínio. Esses camaradas aqui, ó, você toca aqui, ó, joga para cá, ó, tá? Então isso aqui são a imagem, tá? A imagem dele, tá? Toca na reta, reflete para outra imagem, tá? Então esta forma aqui é a apresentação, a forma geométrica desta função aqui, ó. Tá bom? Vejamos bem, eu quero só fazer uma pequena ressalva aqui, tá? Na hora que eu falei do domínio da função. Vamos lá, eu quero deixar mais claro essa situação. Quando eu falo em domínio de função, suponha que eu tenho uma função f de x, e a função f de x seja exatamente isso aqui, ó, raiz quadrada de x. Tá? Aí como é que nós vamos definir o domínio da função? Como é que eu defino o domínio dessa função? Observe que eu tenho restrições aqui dentro. Aqui eu não tenho restrição. Qualquer número real vai servir. Aqui não, qualquer número real não vai servir? Não, claro que não. Tem números reais que vão servir, tem números reais que não vão servir. E quais números que vão servir, quais números que não vão servir? Observe uma coisa. Aqui, ó, nós temos a função, esta lei de associação, ela está definida dentro de uma raiz. A raiz é o quê? Não aparece aqui. Quando não aparece é porque é 2. Nós temos uma raiz de índice par.
E quando nós temos raízes de índice par, esse resultado aqui de dentro são sempre o quê? Maior ou igual a zero. Não existe raiz quadrada de números negativos. Então, o domínio da função são o quê? São todos os x que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a zero. Tá? Olha só, aqui já não é todos os reais, são os reais maiores ou iguais a zero. Aqui não, nós tínhamos, aqui nós tínhamos, quem é o domínio? Reais. Qualquer número real não dá problema, aqui dá problema. Né? Nesta função aqui dá problema. Então não é qualquer número real, são os números reais que satisfaçam a condição de existência desta função. Se você coloca aqui, por exemplo, aqui o menos 1, não existe raiz quadrada de menos 1 dentro dos números reais. Vai existir lá pelos complexos, né? Que é o i. Né? Lá nos complexos tudo bem, mas nós não estamos trabalhando com números complexos. Nós estamos definindo a nossa função dentro dos números reais. Tá bom? Então, vejamos bem, se você coloca menos 2, menos 3, menos 4, esses camaradas não fazem parte do domínio da nossa função. Tudo bem? Então, quem são os domínios? São só os números reais não negativos. Tá? Ou eu falei não negativo, porque não quer dizer que é positivo. O zero ele não é negativo, e o zero não é positivo, o zero é zero. Tá? Vejamos bem, vamos dar continuidade aqui. Eu quero pegar esta função aqui. Exatamente, eu vou voltar ao plano cartesiano para trabalhar com esta função aí. Vou mostrar para você aqui como é que o plano cartesiano faz essa situação. Vejamos bem. Olha aqui a função que nós temos. A função que nós temos é essa aqui. F de x é igual a raiz quadrada. Opa, a caneta não quer mais prestar. Vamos mudar aqui. Raiz quadrada de x, certo? Vejamos bem. Nós vimos que esse x ele não pode ser negativo. Ele está dentro de uma raiz de índice par. Então ele não pode ser negativo. Porque nós estamos trabalhando dentro dos reais, viu? Se nós estivéssemos trabalhando no complexo, isso é possível. Mas nós estamos trabalhando nos reais. Vejamos bem. Então esse x aqui, vejamos bem. O que nós decidimos? Que o domínio da função, quem é? É x que pertence aos reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a zero. Então, só pode estar os números que não são negativos. Então, vejamos bem. Aqui, se o x for igual a zero, você vem aqui e calcula a raiz quadrada de zero. Isso aqui dá quantos? Zero. Agora, se o x for 1, aí você vem aqui e calcula a raiz quadrada de 1, que isso é 1. Se o x for 2, aí vamos fazer o seguinte, se o x for igual a 4, significa dizer que a raiz quadrada de 4, que isso aqui vai ser 2. Se o x for igual a 3, igual a 9, por exemplo, a raiz quadrada de 9 significa dizer que isso aqui é igual a 3, certo? Então vejamos bem que você já tem aqui, olha, o x, e aqui você tem o f de x, tá? Então vejamos bem, x, 0, aqui, x, 1, aqui, x4 e x9, que não é aquela escola de samba de São Paulo, x9. Então, aqui, quando o x for 0, o y vai ser 0. Então, vai continuar aqui. Se o x for 1, o y é 1. Então, 1. Aqui. Se o x for 4, o y é 2. É 4, o outro é 2. Aqui. Se o x é 9, vou colocar mais para cá, aqui, 9, opa, aqui é 1, aqui é 4. Não, aqui é 2. Opa, 1, não, aqui é 4 e aqui é 9, tá? Então, quando o x for 9, vai ser 3, tá? Aí você tem esse camarada aqui, Observe que aí, olha só, começou daqui, aqui, e vai embora. Então, observe que, vamos pegar a anterior aqui, observe que nós pegamos a anterior, olha aqui a reta, ela desce e pode ir embora para o infinito, isso aqui vai embora para o infinito, tá? Essa aqui não,
Ela não vai para o infinito, ela começa aqui no zero, ela tem ponto para começar, que é o zero. Diferente dessa aqui, ó, que não tem ponto para começar nem para terminar, ela vai para o infinito e vai para o infinito. Aqui não. Ela tem ponto para começar, ela não pode ser, olha só, quando nós definimos, ó, o x tem que ser maior ou igual a zero. Se maior ou igual, tem que começar exatamente no zero. Mas ela não termina, ela vai embora para o infinito. Então, por isso que eu digo, por isso que diz aqui, ó, o domínio são x maiores ou igual a zero. Então, maior que zero, então ele vai embora para o infinito. Não tem ponto de parada, ele vai embora para o infinito. Vejamos bem. Então, é aqui, quem é o domínio da função? Vejamos bem, domínio de f são os x maior ou igual a zero, certo? Os reais maiores que zero. Tá? Números reais, tá ok. O x que pertence aos reais, tá ok, o x tem que ser maior ou igual a zero. Muito bem, agora a pergunta é, quem é o contradomínio? É isso aqui tudo. Você pode colocar tudo. O domínio, o contradomínio de f também é os reais. Maior ou igual a zero. Muito bem. Show de bola. Agora a pergunta é, quem é a imagem? Ó, observe que a imagem é você projetar esse gráfico sobre o eixo X e sobre o eixo Y. Então, se você pega esse cara e joga ele aqui, ó, olha só, ele está aqui, ó, joga ele em cima do Y, ele vai ficar sempre daqui para cima. Então, a imagem também vai ser reais maior ou igual a zero. Tá? Observe que aqui, olha só, domínio, reais. Contradomínio, todos os reais. A imagem, todos os reais. Aqui não. Já não é todos os reais. Tá? Vai ser um pedaço de números reais, um pedaço de números reais. Na verdade, não é um pedaço. O termo correto é um subconjunto dos reais. Tá? O domínio é um subconjunto dos reais, o contradomínio é um subconjunto dos reais e a imagem é um subconjunto dos reais. Tá bom? Porque a raiz quadrada de um número real vai sempre te dar um número real. Quando eu falo raiz quadrada de um número real, eu estou considerando esses números reais maiores ou igual a zero. Tá? Porque se você pegar número negativo, você vai encontrar raiz quadrada de um número que não é real, que é complexo. Tá? Quando eu estou falando isso, eu estou me resumindo ao conjunto dos números reais, neste momento. Tá bom? Então é essa aí a ideia de se trabalhar. Tá? Por exemplo, aqui, se você tem uma função aqui, ó, você tem aqui uma função f de x, que a função seja, por exemplo, 1 sobre x. Olha só. Então, quem é o domínio dessa função? O domínio dessa função, quem é? Ó, tu colocar o 1, o 2, o 10 aqui, ó, os números reais, vai funcionar. Só tem um número que isso não funciona, que é o zero. Porque vai ficar 1 sobre 0. Só que isso aqui, ó, não existe. Tá? Isso aqui não existe. Então, o zero, neste caso aqui, ele daria problema. Então, quem seria o domínio dessa função aqui? O domínio dessa função aqui seria os elementos x que pertencem ao conjunto dos números reais, tal que esse x tem que ser diferente de zero. Qualquer número real funciona, exceto o zero. Tá? Então é essa a ideia que nós tínhamos para trabalhar com vocês sobre essa parte mais elegante, importante de definição, de visualização algébrica, visualização geométrica de uma função. Bom? Então, nos próximos vídeos nós vamos dar ênfase, acredito que na parte de limite. Tá bom? Um abraço, até mais.